Hoje, nosso papo é sobre um assunto bem sério e que muitas vezes se esconde bem debaixo do nosso nariz: o câncer bucal. Entender os sinais que ele dá é o primeiro passo e talvez o mais importante para um diagnóstico precoce. E isso, claro, pode salvar vidas. Então, vamos descobrir juntos como fazer isso. Pois é, o câncer de boca é um dos mais comuns, viu? Tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Mas o grande perigo, na verdade, não é só a frequência com que ele aparece, é que na maioria das vezes ele só é descoberto quando já está avançado. E aí, claro, o tratamento fica bem mais difícil e as chances de cura diminuem bastante. Então, fica aquela questão, né? Como é que a gente faz para perceber esses sinais a tempo? É exatamente isso que vamos detalhar a partir de agora, olhando para o que as informações clínicas e as pesquisas nos mostram. Para começar, vamos entender por que chamam o câncer de boca de inimigo silencioso. A razão é bem simples, mas perigosa. Ele pode se desenvolver sem causar dor nenhuma, sem nenhum desconforto no início. Por isso que a atenção aos detalhes é, assim, fundamental. E olha, esse número aqui é de arrepiar. Mais de 60% dos casos são diagnosticados já nos estágios 3 e 4. O que isso quer dizer? Quer dizer que o tumor já cresceu bastante ou, pior, já começou a se espalhar para outras partes, como os gânglios do pescoço. Isso torna todo o tratamento muito mais complexo e agressivo. E por ser tão silencioso, é muito fácil confundir os sinais, né? Por isso, é super importante a gente entender a diferença básica entre uma lesão benigna, que é inofensiva, e uma maligna. Saber o que procurar ajuda a gente a ter uma ideia de quando é hora de acender o alerta e procurar um profissional. Agora, olha que interessante essa comparação lado a lado. As lesões benignas, no geral, têm bordas bem certinhas. Sabe, elas crescem como se estivessem empurrando os tecidos ao redor. E a cor é normal. Já as malignas, aí a história é outra. As bordas são irregulares. Elas crescem se infiltrando, invadindo os tecidos e muitas vezes formam uma ferida, uma úlcera, com as bordas duras. Essas são as características gerais que os dentistas e médicos observam. É importante saber que não tem uma causa só, sabe? O câncer de boca é o que a gente chama de multifatorial, ou seja, é uma combinação de fatores que aumenta o risco. Vamos focar nos principais, especialmente naqueles que têm a ver com nossos hábitos, coisas que a gente pode de fato mudar. E aqui, sem surpresa, o tabaco é o grande vilão da história. Não importa a forma, viu? Seja cigarro, charuto, narguilé, os estudos mostram que usar tabaco aumenta o risco de desenvolver câncer de boca em até 15 vezes. Pensa bem, 15 vezes. É um número muito, muito alto. Agora segura essa. Se o cigarro sozinho já é um problemão, olha o que acontece quando a gente junta ele com o consumo frequente de álcool. O risco simplesmente dispara. Parece que o álcool deixa as células da boca mais, digamos, vulneráveis às substâncias ruins do cigarro. E aí o risco pode pular para 30 vezes mais. É um efeito multiplicador perigosíssimo. Bom, agora a gente vai para a parte mais visual da nossa análise. Vamos ver algumas imagens de como o câncer de boca pode aparecer. É importante olhar para elas como se fossem ferramentas de aprendizado, para a gente conseguir reconhecer o que é suspeito, ok? Essa aqui é a apresentação mais clássica, digamos assim. É uma úlcera, uma ferida que simplesmente não cicatriza. Passam 2 semanas e ela continua ali. Repara nas bordas, elas são meio levantadas e se você pudesse tocar, sentiria que são mais firmes, mais duras. E o detalhe mais traiçoeiro, muitas vezes não dói. E é por isso que muita gente acaba ignorando. Outro sinal de alerta bem importante são essas manchas brancas, que os dentistas chamam de leucoplasias. É uma placa branca que aparece na língua, na bochecha, na gengiva, e o detalhe é que ela não sai se a gente tentar raspar. Nem toda mancha branca vira câncer, claro, mas uma parte delas pode sim se transformar. Por isso apareceu uma, tem que investigar. Agora, as lesões vermelhas ou eritroplasias, essas são menos comuns que as brancas, mas olha, são consideradas ainda mais perigosas. As fontes indicam que a grande maioria dessas manchas avermelhadas, com uma aparência veludada, quando vão para a biópsia, já se mostram como câncer ou, no mínimo, como uma lesão com altíssimo risco de virar um. E por fim, o câncer também pode aparecer assim, como um crescimento, um nódulo, uma massinha que às vezes parece até uma couve-flor. Pode confundir com uma irritação qualquer, um machucado, mas a grande diferença é que essa lesão é firme, não some e continua crescendo. Qualquer caroço novo que aparecer na boca merece uma investigação. Ok, a gente já viu como reconhecer os sinais, que é o primeiro passo. E agora, o que fazer? Essa parte é sobre o caminho do diagnóstico e, mais importante ainda, sobre as atitudes que podemos ter para nos proteger. O caminho para chegar no diagnóstico é bem certinho, tem um passo a passo. Tudo começa com um exame visual completo, feito por um cirurgião dentista. Se ele encontrar alguma área suspeita, o próximo passo é a biópsia.
É um procedimento simples em que ele tira um pedacinho da lesão e manda para um laboratório. E é esse exame que vai bater o martelo e dar o diagnóstico final, confirmando se aquelas células são cancerosas ou não. No fim das contas, a melhor arma que a gente tem é a prevenção. E as estratégias são bem claras e diretas. Evitar o tabaco e o excesso de álcool, ter uma alimentação saudável, rica em frutas e verduras, proteger os lábios do sol, sim, o sol também é um fator de risco, e, o mais importante de tudo, visitar o dentista regularmente. Aquele check-up de rotina é a melhor ferramenta que existe para o diagnóstico precoce. E para fechar, fica essa pergunta no ar. O autoexame é muito simples, dá para fazer rapidinho na frente do espelho e é uma ferramenta poderosa para a gente conhecer o próprio corpo e cuidar da saúde. Afinal, a detecção precoce começa aí, com essa atenção aos detalhes.